Boa noite a todos. Antes de mais, permitam-me cumprimentar todos os que nos seguem a partir de casa, em especial os trofenses. Um cumprimento muito especial aos nossos convidados, o Dr. Manuel Pizarro, o Dr. Fernando Araújo e o Dr. António Barbosa. Um cumprimento, uma vez mais, caloroso, e isso sim, aos trofenses, porque estão a dedicar mais uma noite ao nosso ciclo de conferências. Este debate insere-se numa nova forma que o PS Trofa tem de estar próximo dos trofenses, de discutir os temas que são mais atuais, e a saúde não poderia estar mais na ordem do dia. Nos próximos meses, como já tem sido anunciado, nós vamos continuar em proximidade, vamos discutir as diferentes áreas de intervenção, vamos apresentar as alternativas que são desejáveis para que a Trofa tenha mais qualidade de vida, porque o desígnio da nossa candidatura é mesmo esta, ter mais qualidade de vida, os trofenses terem mais qualidade de vida e, portanto, aquilo que se espera é que os trofenses interajam, que nos sigam e que continuem a fazer parte destes debates, porque estes convidados que são referências nas diferentes áreas, vêm mesmo dar a sua opinião, a sua visão para a Trofa e ajudar a que o Partido Socialista também tenha um programa eleitoral mais sustentado, que vá de encontro às necessidades e aos desejos dos trofenses. E, portanto, eu não me vou alongar muito mais nestas palavras, vou sim passar a uma breve introdução dos nossos convidados de hoje. Temos aqui o Dr. Fernando Araújo, que é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, pós-graduado em Gestão pela Universidade Católica, foi professor auxiliar na Faculdade de Medicina, foi secretário de Estado Adjunto e da Saúde entre novembro de 2015 e outubro de 2018, exerceu várias funções de coordenação de diferentes serviços e é atualmente presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Hospital de São João, que toda a gente sabe que é aquele que mais orgulho nos dá, que nos transmite, que é referência internacional, portanto é absolutamente notável o trabalho que faz na sua gestão diária, certamente alicerçado nos profissionais de saúde, portanto é com muito gosto que o temos cá. O Dr. Manuel Pizarro, que é licenciado em Medicina também pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é médico especialista em Medicina Interna no São João, na Ordem da Trindade, é vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto, eurodeputado no Parlamento Europeu, presidente da Federação Distrital do Porto e tem muitos mais outros cargos que exerce, mas que destaco que entre 2008 e 2011 assumiu o cargo de Secretário de Estado da Saúde. Enquanto Secretário de Estado foi responsável, entre outros, e isto é muito importante até para o debate de hoje, pela dinamização da reforma dos cuidados de saúde primários, pelo alargamento às crianças do programa Cheque Dentista e um sem número de outros programas e reformas que fez com que realmente nós tivéssemos em Portugal um SNS mais robusto, mais capaz e que dá respostas diárias inacreditáveis. E também temos connosco hoje o Dr. António Barbosa, que é licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, é contabilista certificado, pós-graduado em Economia Financeira, diplomado em Estudos Avançados e muitos outros certificados académicos relevantes. E rapidamente, entre 89 e 2016 foi assistente convidado na Lusíada e no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Entre 97 e 2001 foi vereador do Ambiente e vice-presidente da Câmara Municipal de Famalicão, portanto também tem alguma experiência autárquica, terá aqui um papel importante no debate. Entre 2010 e 2012 foi presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Alto Ave e de 2016 até o momento exerce funções como presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Médio Ave. O debate de hoje prende-se e tem um tema: que saúde temos no Conselho da Trofa? Portanto, falar dos recursos que a Trofa tem. A nossa rede contempla um ACES e um centro hospitalar, que é o Centro Hospitalar do Médio Ave. O Centro Hospitalar do Médio Ave tem 2 hospitais, o de Famalicão e Santo Tirso, e a Trofa não tem um hospital, a não ser um hospital privado. Temos no nosso concelho 2 USF modelo B, no piso 0 em São Martinho de Bogado e na Vila de Coronado, em São Romão de Coronado, 2 UCSP no piso -1 de São Martinho de Bogado e em Alvarelhos, e uma URAP. Não temos SASU, que é um serviço que nós também gostaríamos, e hoje vamos falar sobre isso, gostaríamos que a Trofa pudesse ser para oferecer também aos nossos utentes, aos trofenses. Rapidamente, uns dados estatísticos. Nós temos cerca de 115 mil utentes inscritos no ACES Santo Tirso de Trofa. Quase 5 mil destes utentes não são habitantes nem de Santo Tirso nem da Trofa. Portanto, há aqui também uma rede que se cria que não é obrigatoriamente do território onde está o ACES. A Trofa tem cerca de 40 mil habitantes,
Não havendo um número exato de trofenses sem médico de família, nós sabemos que há aqui, pelos últimos dados, cerca de mil e qualquer coisa utentes do acesso que não têm médico de família dirigido assim. Portanto, há aqui um percurso a fazer-se, de cada utente ter um médico de família, e haverá certamente trofenses que não têm, e nós queremos perceber como é que podemos tratar deste assunto. O futuro reserva-nos um novo centro de saúde em Santiago do Gado. Isto é um tema que para nós é de vital importância, queremos falar sobre ele hoje, porque estamos a falar de um investimento de um governo do Partido Socialista, porque foi um investimento do governo do Partido Socialista superior a 2 milhões de euros. Estamos a falar de uma infraestrutura que pode fazer a diferença e a diferença na qualidade de vida, no acesso à saúde dos trofenses. Portanto, antes de passarmos a este tema, eu só queria deixar algumas questões já para início de debate aos nossos convidados. Começar por falar entre os cuidados primários e hospitalares. Quais as principais dificuldades observadas nos cuidados de saúde primários e hospitalares? E cada um de vós terá à vontade para se dirigir a este assunto. De que forma a falta de médicos de família atribuídos à população leva a uma maior procura pelos serviços de urgência dos hospitais? E se isto tem uma relação depois na qualidade do serviço que é prestado. E no cenário atual, mais de 10 anos após a implementação deste modelo da ACES e o LS, qual é que é o modelo mais eficiente? Não seria pertinente convergir para uma estratégia única? Pronto, isto é as primeiras questões que eu deixo para os nossos oradores, sendo que, especificamente, o Manuel Pizarro, gostaria que me respondesse, ele que foi responsável pela implementação da reforma na área dos cuidados primários, que balanço é que faz uma década depois? Ao António Barbosa, quais as principais dificuldades observadas nos cuidados de saúde primários e hospitalares, numa perspectiva do SMA, sendo que tem uma ligação natural ao Conselho da Trofa? Como é que vê esta relação e o que é que pode ser melhorado, aproveitando para fazer o retrato daquele que é o trabalho desenvolvido no SMA? E ao Fernando Araújo, dar-nos mesmo a nota, até porque foi ele que veio cá lançar a obra do novo Centro de Saúde de Santiago do Gado. Como é que vê esta ligação dos cuidados primários, a importância que ela tem e de que forma é que estes novos serviços podem trazer benefícios à população da Trofa? Esta é a primeira temática a discutirmos, e eu acho que podemos começar mesmo pelo Fernando Araújo. O micro. Antes de mais, naturalmente, agradecer o amável convite de estar aqui presente. Acho que é sempre importante aproveitar estas ocasiões para podermos discutir saúde e saúde na proximidade, portanto, saúde próximo das pessoas, discutindo necessidades, discutindo soluções e discutindo alternativas. Eu acho que, nesse sentido, esta é a época ideal para o fazer. Estamos numa fase, diria eu já, a terminar esta terceira vaga de Covid, e estamos numa fase em que estamos a preparar com muita força este recomeço de uma atividade dirigida aos doentes não Covid, e, portanto, é necessário termos um plano e uma estratégia para esse fim. E era aí que eu queria começar. Nós, neste momento, temos um problema grave, do ponto de vista de saúde em Portugal, que é um conjunto de doentes acabou por não recorrer aos cuidados hospitalares mais diferenciados, muito por dificuldade de acesso, muito por receio e falta de confiança do ponto de vista em relação à infecção por Covid. E o certo é que nós, no hospital, nomeadamente, temos cerca de 30% abaixo de referenciação, isto é, 1 em cada 3 doentes não recorre neste momento ao hospital que devia recorrer, em áreas que vão desde a cardiologia, portanto, áreas importantes, até mesmo a oncologia, e estamos a receber atualmente doentes mais graves, mais complexos, que significa doentes que adiaram a decisão de vir aos cuidados de saúde em geral. E, portanto, o primeiro grande desafio é a capacidade de termos cuidados primários robustos, fortes, com capacidade, nomeadamente em termos de tempo dos seus profissionais, que neste momento estão absorvidos em conjunto de tarefas ligadas à área Covid, mas que os impede de realmente, na sua carteira de utentes, conseguir sensibilizar, identificar, cativar e orientar os mais graves para os hospitais. Temos que conseguir dar-lhes tempo e espaço para esse fim e, naturalmente, que aqui a questão das condições físicas, das condições de recursos humanos e da questão da organização é fundamental para que se crie esse espaço de confiança e essa capacidade de poder fazer algo que eles fazem muito bem. Então, daí que a discussão, quando se fala de discussão dos cuidados primários, neste momento cada vez é mais relevante, numa altura em que precisamos que aquela rede de proximidade que existia, que existe, nomeadamente a questão da organização dos SFs, dos SPs, dos CCs, todas estas unidades, possam trabalhar no sentido de
identificar, no sentido de cativar, no sentido de diagnosticar e orientar os casos mais graves. Eu deixava aqui o primeiro repto, que é a importância de nós chegarmos às pessoas, mesmo das pessoas mais vulneráveis, chegarmos àquelas que não recorreram e não estão a recorrer ao SNS, porque seguramente, se não o fizermos, iremos mais tarde acabar por encontrá-las, mas em condições muito mais depauperadas do ponto de vista da saúde. Eu acho que esse, neste momento, é o grande desafio que temos logo do SNS. Muito obrigado. Muito obrigado. Manuel Pizarro. Muito obrigado, Amadeu Dias. Cumprimentos naturalmente todos os que estão presentes. Eu acho que isto que o Fernando Araújo aqui nos disse é muito importante. Nós, se repararem, esse é um defeito da política, é o que é. Nós, quando falamos de saúde, quase sempre falamos de doença. Porque, enfim, as pessoas estão angustiadas quando estão doentes, as pessoas têm medo de estar doentes, e o que mata são as doenças, de acordo. Mas nós verdadeiramente, e claro, nós estamos numa época em que questionar isso quase que parece uma heresia, porque nós estamos no meio de uma pandemia dramática que já matou 16 mil portugueses, que provavelmente vai matar muitos mais, porque, como o Fernando Araújo explicou melhor do que eu seria capaz, há muitos que não recorreram, ou pelo menos não recorreram a tempo e horas aos cuidados de saúde e, portanto, as consequências vão para além da mortalidade atribuída ao Covid, é uma situação muito difícil. Embora também possamos olhar para o outro lado. Apesar de tudo, a humanidade nunca tinha encontrado uma resposta tão rápida e tão eficaz a uma pandemia desta gravidade. Haver uma vacina ao fim de 9 ou 10 meses é um prodígio da ciência e só revela como aquele investimento que se fez em ciência básica durante anos e anos e anos, que muitos críticos dizem estão a investir em coisas que não servem para nada, pois não servem para nada. Ninguém imagina que seria possível produzir uma vacina totalmente inovadora, baseada no RNA mensageiro, se há 20 anos não andássemos a investigar o RNA mensageiro. Aliás, há 20 anos, com resultados muito negativos, que numa primeira fase até fizeram abandonar essa investigação, que depois foi retomada. Portanto, a investigação exige esforço continuado, persistência, quando se esbarra num obstáculo, procurar outro caminho. Mas o que eu dizia é, nós temos que imaginar, e com isto me ligo à questão do Amadeu Dias sobre o novo Centro de Saúde na Tropa e sobre os cuidados de saúde primários, temos que imaginar um Serviço Nacional de Saúde voltado para, sim, para o acompanhamento da doença crónica, sim, para o diagnóstico e acompanhamento da doença aguda, mas um sistema de saúde que seja profundamente vocacionado para a promoção da saúde e para a prevenção da doença. E esse é que é o tema principal. Quando nós, repito, isto parece estranho dizer isto, quando estamos no meio da pandemia do Covid e as pessoas estão, e bem, assustadas, preocupadas com a mortalidade pelo Covid e com a mortalidade e com a morbilidade, isto é, a doença não Covid. Mas o que é que afeta o problema mais dramático da saúde dos portugueses são as doenças crónicas não transmissíveis. Eu arrisco-me a dizer isto em era de uma pandemia. São as doenças crónicas não transmissíveis, continuam a ser aquilo que nos provoca verdadeiramente doença, aquilo que nos tira anos de vida saudável, é a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, o excesso de peso, a falta de exercício físico, o consumo de tabaco, o consumo exagerado de álcool. E nós temos que ter cuidados de saúde, temos que ter um sistema de saúde que promova a literacia em saúde, que promova a mudança de comportamentos e que nos induza a estilos de vida mais saudáveis. E eu acho que isso liga uma coisa, isso liga profundamente os cuidados primários com a vida autárquica. Isso tem muito a ver, vamos a ver, não é possível atribuir aos cuidados de saúde a responsabilidade por esse plano, que é mudar os nossos comportamentos individuais e coletivos. Isso é mais. O sistema de saúde pode e deve ajudar para isso, mas nós precisamos de muito mais de sistema de saúde para isso. O Fernando Araújo, quando era Secretário de Estado, promoveu medidas absolutamente extraordinárias. Um acordo com a indústria da panificação para diminuir o sal que vai no pão. 1/3 do sal que os portugueses consomem está no pão. Nenhum de nós acha que o pão é salgado. Pois não. Uma dose normal se comemos aquela dose normal de pão de um português, comemos para aí 5 gramas de sal por dia só no pão. E depois vem o resto. A gente come na mesma. E promoveu, por exemplo, a instalação de consultas de nutrição nos centros de saúde. É muito importante as pessoas terem 1/3 dos portugueses têm excesso de peso, mais dramático. 3 em cada 10 crianças em Portugal têm excesso de peso. E nós temos que combater, e para isso é que um centro de saúde novo como o da Trofa
e os outros centros de saúde, os cuidados de saúde primários, são absolutamente indispensáveis, porque eles devem ser centros, claro, sim, de acompanhamento da doença crónica, sim, de tratamento da doença aguda, e eu respondo diretamente, eu acho que é evidente que, havendo condições na trofa, a trofa tem dimensão demográfica para ter um serviço de atendimento a situações urgentes, até porque se nós queremos que as pessoas com doença aguda não vão ao hospital, temos que as educar, temos que fornecer literacia, mas também temos que dar alternativas, para não ir ao hospital tem que ir a algum sítio, porque uma pessoa quando está com febre, ou quando tem uma dor de barriga, ou quando tem uma dor de cabeça, não é ela que sabe se é grave ou não é. Claro, pode ligar à linha de saúde 24, pode em alguns casos ligar ao seu médico, mas noutros casos tem mesmo de procurar uma ajuda, e desse ponto de vista os cuidados de saúde primários podem fazer toda a diferença, aliviando a pressão na urgência dos hospitais, que bem necessário é. Nós, em Portugal, temos procura excessiva dos hospitais. Da urgência já não é tão excessiva como alguns dizem, mas ainda assim é 50% mais do que aquilo que devia ser. 50% é muita gente, quer dizer, portanto, esses não deviam manifestamente ir à urgência do hospital, eram melhor tratados se fossem tratados de outro sítio, e os hospitais tratavam melhor com a urgência se tivessem menos procura. Eu tenho a expectativa de que o novo Centro de Saúde da Trofa possa até beneficiar daquilo que vem no programa de recuperação e resiliência que está em discussão pública até a próxima segunda-feira, que anuncia um reforço do investimento na reforma dos cuidados de saúde primários, nomeadamente com a instalação de gabinetes de saúde oral em todos os centros de saúde. Essa é também uma política que Fernando Araújo começou quando era membro do governo em 2015, e é uma política muito importante porque a saúde dos dentes, a saúde da boca, é importante para tudo, até para o nosso aspecto, para a forma como nós nos relacionamos com os outros, para a forma como podemos sorrir abertamente, e nós temos um país onde as coisas também estão a melhorar, é verdade que estão hoje a melhorar nos mais jovens, mas ainda temos problemas dramáticos de saúde oral, temos muitas pessoas que têm infecções sistémicas, temos muitas pessoas que não se alimentam decentemente, temos muitas pessoas com muito sofrimento, porque têm os dentes, a boca num estado miserável, e também temos que resolver esse problema. Portanto, eu acho que é aqui uma grande expectativa para imaginar um serviço de saúde a sair do Covid com uma profunda cooperação com a comunidade. Agora, ainda temos um grande combate para fazer do Covid. Nós hoje estamos mais animados, acho que temos boas razões para estarmos todos mais animados. A terceira vaga parece finalmente estar a ceder. É verdade que aqui no Norte, e presto aqui a minha pública homenagem ao Fernando Araújo, ao António Barbosa, que estão aqui, e a todos os outros que fizeram esse combate, eu acho que aqui no Norte, nós, apesar de tudo, tivemos um comportamento absolutamente extraordinário na resistência à segunda vaga e depois à terceira vaga do Covid, mas ninguém sabe se não vem uma quarta. Quer dizer, nós estamos a vacinar, temos uma enorme esperança, temos razão para ter esperança, temos que encarar o futuro com esperança e com confiança, mas ao mesmo tempo com uma grande atenção, porque o sofrimento que esta doença causou é um sofrimento muito significativo e as consequências a médio e a longo prazo ainda estão longe de estar determinadas. Temos que conseguir recuperar energia para combater a doença e para imaginar, criar, realizar um novo futuro. Muito obrigado. Obrigado, Manuel Pizarro, e realmente estas últimas palavras são importantes. Num contexto de pandemia, aquilo que tem sido feito no Norte e aquilo que tem sido feito não só pelos nossos gestores, aqueles que assumem estas funções de liderança e de coordenação, mas também dos profissionais de saúde, têm sido heróicos. Isso não é só no Norte, em todo o país, e tem dado a vida por nós todos. Portanto, nós só temos que agradecer, reforçar aquilo que é importante, que é um agradecimento, e agradecer hoje em dia é ficar em casa, é fazermos o nosso papel de ficar em casa. E sem mais demoras, eu vou passar então a bola para o doutor António Barbosa, que relembro, fazer o retrato do que tem sido o trabalho do SMA e fazer esta ligação natural ao Conselho da Trofa. Como é que vê esta relação entre os cuidados de saúde primários da Trofa e os cuidados hospitalares numa perspectiva do SMA, e o que é que pode ser melhorado? Muito boa noite a todos. Com muito gosto que participo, enfim, nesta conversa. E começaria por dizer que nós estamos num período incaracterístico neste sentido. Estamos ainda a combater uma pandemia, estamos numa situação complicada do ponto de vista da economia e, enfim, de todas as consequências que temos sofrido por causa da pandemia, e estamos simultaneamente a projetar investimentos para um futuro muito breve. Eu não sei se teremos tempo de ponderar todas as consequências e tudo aquilo que a pandemia mostrou sobre o sistema de saúde,
e das mudanças que eventualmente seja necessário introduzir, se teremos tempo de as ponderar convenientemente antes de termos de promover os investimentos que, pelos vistos, vão ter que ser realizados muito rapidamente. Bom, felizmente, como já foi dito, a situação nestas últimas semanas tem vindo a melhorar bastante, mas o que está para trás, e o que está para trás, estou a falar há muito poucas semanas atrás, revelou um problema muito sério que o professor Fernando Araújo já referiu, que é o facto de os cuidados de saúde primários praticamente fecharam naquilo que era a sua atividade normal. A atividade normal de atendimento aos doentes e de, quando necessário, os referenciarem para os cuidados de saúde hospitalares, tem sido feito a um nível muito inferior àquele que era habitual, criando naturalmente dificuldades aos doentes, porque o acesso é mais complicado, e criando, curiosamente, também algumas dificuldades aos hospitais, que começam a ter também em algumas especialidades, sobretudo, alguma redução da atividade em consequência dessa diminuição da referenciação dos cuidados de saúde primários. Tudo isto são consequências de uma pandemia, e nenhum de nós, acho eu, conheceu uma pandemia e muito menos a viveu, e portanto estamos todos a aprender com isto e a perceber que realmente os cuidados de saúde primários tiveram uma evolução notável nos últimos anos, mas eu creio que há uma terceira ou quarta fase da reforma dos cuidados de saúde primários que provavelmente se justifica, que é justamente a de procurar assegurar uma resposta contínua, continuada, à procura dos cuidados de saúde por parte das populações e assegurar também alguns cuidados, não direi de urgência, mas de alguma premência de cuidados, de alguma ansiedade que muitos, neste caso portugueses, trofenses em particular, sentem e que habitualmente se dirigem imediatamente aos serviços urgentes hospitalares, criando as dificuldades que já aqui foram referidas. E, portanto, penso que a criação, ou melhor, a inauguração para breve do novo Centro de Saúde da Trofa talvez possa ajudar a contribuir para melhorar essa resposta que eu não quero, enfim, misturar muitos assuntos, mas nós tentamos, no centro hospitalar, tentamos articular com os cuidados de saúde primários a realização de algumas consultas de especialidades hospitalares nos centros de saúde. Fizemos algumas experiências na área de Santo Tirso com a cirurgia geral e tentámos fazer também uma experiência na Trofa com a pediatria. E não foi possível, e uma das razões que nos foi apontada foi justamente a dificuldade gerada pelas instalações que neste momento não permitiriam criar, digamos, mais essa oferta de cuidados. Bom, o centro hospitalar tem vindo a procurar encontrar um novo caminho e a procurar, afastando-me agora um pouco mais da premência da Covid, e a procurar criar condições para ter um papel, enfim, diria, mais robusto na resposta às necessidades das populações. Como é conhecido, a unidade de Santo Tirso, portanto o Hospital de Santo Tirso, está em fase de preparação de um volume importante de investimentos. Já lançou, aliás, um concurso público para a construção de um novo edifício que vai alojar um internamento de saúde mental e vai proporcionar melhores condições de internamento na medicina interna. O concurso já foi lançado, o primeiro ficou deserto, como parece que agora é cada vez mais frequente. Vamos lançar de novo o concurso nas próximas semanas, e isso foi possível porque o governo atual nos concedeu uma verba de 5 milhões de euros, números redondos, para construirmos esse edifício e para fazermos uma requalificação do hospital, permitindo naturalmente criar melhores condições de conforto e melhores condições de trabalho para os nossos profissionais. Em Santo Tirso, como
certamente muitos se lembram, o Hospital de Santo Tirso esteve perto de ser entregue à Misericórdia. Felizmente está entre nós um dos principais responsáveis por que isso não tivesse acontecido, numa medida muito oportuna e muito bem fundamentada, e do meu ponto de vista uma excelente medida que foi tomada na altura própria, de manutenção do centro hospitalar e, portanto, da gestão conjunta dos dois hospitais. E dentro dessa gestão conjunta e atendendo à necessidade de complementar os serviços, nós vocacionámos o Hospital de Santo Tirso mais para o ambulatório, fixámos a cirurgia de ambulatório em Santo Tirso, e não é por acaso que está aqui também connosco o Dr. Manuel Pizarro, que inaugurou a nossa unidade de cirurgia de ambulatório, que também nasceu de um projeto que foi muito apadrinhado e muito dinamizado pelo professor Fernando Araújo. Portanto, estamos aqui a falar de líderes, digamos, das mudanças mais recentes nesta área e que estão aqui presentes connosco, o que é naturalmente uma felicidade. Mas focamos o Hospital de Santo Tirso mais para a área do ambulatório, e o Hospital de Famalicão tem uma maior capacidade de internamento para a cirurgia de internamento e para o internamento propriamente dito. Isto tem permitido dar uma resposta melhor e mais rápida, de uma maneira geral. Nós estamos a falar de um universo de cerca de 240 mil habitantes que se situam, digamos, numa área que é cerca de 10 km entre cada concelho, entre o centro de cada concelho, portanto com acessibilidades razoáveis. Enfim, a Trofa tem alguma dificuldade em chegar a Famalicão, e Famalicão ainda há alguma dificuldade em chegar à Trofa, mas há investimentos em curso para resolver também esse problema. E tem havido, e acho que a pandemia também realçou isso, uma enorme colaboração, sobretudo a este nível de hospitais mais pequenos, de uma enorme colaboração entre o hospital, e eu falo do hospital, naturalmente, do centro hospitalar, e as autarquias. As autarquias desempenharam também um papel muito interessante nesta fase, ajudando, colaborando em muitas áreas e aproximando-se dos cuidados de saúde e proporcionando também que as organizações de saúde se aproximassem também das autarquias. Hoje o plano de vacinação está a ser feito muito com a colaboração das autarquias, com os centros de vacinação que estão a ser proporcionados pelas autarquias. Nós, no centro hospitalar, tivemos muitas ajudas, quer da Câmara Municipal de Santo Tirso, quer da Câmara Municipal de Famalicão, e tivemos também sempre disponibilidade de colaboração da Câmara Municipal da Trofa, embora por razões, penso que mais diretamente relacionadas com a localização dos hospitais. O papel das outras duas câmaras foi um pouco mais ativo, portanto, Famalicão e Santo Tirso, e esta proximidade também facilitou alguma proximidade com os cuidados de saúde primários. Nós já tínhamos procurado desenvolver isso antes da pandemia, temos uma relação muito estreita, quer com o ACES de Santo Tirso Trofa, quer com o ACES de Famalicão, porque não temos dúvidas que a complementaridade das funções de cada um só se exercem melhor se realmente houver também coordenação de esforços e afinação, digamos, de estratégias que o fazemos com muita regularidade. De resto, o debate e a reflexão ultimamente tem estado dominada pela resposta à pandemia, e gostaria só de referir, para terminar esta primeira intervenção, que no Centro Hospitalar de Malho Ave fizemos desde março do ano passado mais de 1.200 internamentos de doentes com esta doença, como a Covid, o que nos obrigou a utilizar os dois hospitais para proporcionar internamentos Covid. Inicialmente, a ideia era ficarmos só em Famalicão, por razões que não interessa agora estar aqui a explicar, mas a dimensão, sobretudo da segunda onda de novembro, obrigou-nos a utilizar as duas instalações,
o que também acabou por facilitar a proximidade com os nossos doentes e com as famílias, que, enfim, as de Santo Tirso e da Trofa, nomeadamente, tiveram um acesso mais facilitado indo para o Hospital de Santo Tirso. Mas, como disse, ainda não é o passado, a Covid infelizmente não é o passado, mas é realmente a altura de começarmos a pensar no futuro, e ao pensarmos no futuro também procurar tirar alguns ensinamentos e aproveitar algumas oportunidades que foram criadas para esta crise. Muito obrigado. Obrigado pela intervenção do António Barbosa. Deixar só uma nota que já tive a oportunidade também de o fazer nos debates anteriores, porque focou aí um aspecto que nos parece importante. Nós sabemos que a Trofa não tem um hospital no que é o modelo do SMA, mas, no entanto, e é a opinião que eu tenho e é a visão que eu tenho, é que nós enquanto município, porque é um hospital de referência que serve os trofenses, devemos estar diretamente envolvidos também naquilo que é a estratégia e a gestão. E quando me diz que até percebe, porque eu também percebo aquilo que está a dizer, que Famalicão e Santo Tirso têm outro tipo de investimentos, porque têm os hospitais localizados em cada uma dos seus concelhos, eu não concebo que o município da Trofa se desresponsabilize desta articulação só porque não tem uma infraestrutura. Não pode de todo, não é concebível, na minha visão, como é óbvio, atenção, e isto, cada um tem as suas opções políticas e as suas prioridades, mas se não estiver diretamente envolvido nesta gestão, vou estar a afastar os trofenses de um cuidado de saúde que eles necessitam. Portanto, a minha visão é que a Trofa, pese embora o investimento possa não ser exatamente o mesmo, são hospitais que vão receber os trofenses, portanto, independentemente de estar no nosso território ou não, merecem da Câmara Municipal da Trofa ou devem merecer uma aposta firme e forte, e, portanto, isto é óbvio, o que nos está aqui a dizer hoje é só abrir os jornais e ler, portanto, não precisava de o dizer, os trofenses também o sabem, mas reforçar que a minha visão não é essa, é de uma proximidade e de uma envolvência diferente e com um contributo maior. Mas passando agora para o tema que muitos trofenses certamente gostarão de ouvir falar, que é o novo centro de saúde, o projeto do novo centro de saúde da Trofa. Nós sabemos que ele foi lançado em 2016, tem um investimento superior a 2 milhões de euros, portanto estamos a falar de uma clara aposta do governo para melhorar a saúde no concelho da Trofa, e o que eu queria perceber, pronto, o Fernando Araújo lançou a obra, tem aqui um papel muito importante, vai ter sempre isso ligado a si, portanto os trofenses vão sempre agradecer por ter sido alguém que veio cá projetar uma infraestrutura necessária, vital para o nosso envolvimento, sabendo dessa importância e daquilo que pode acrescentar para melhorar a qualidade da assistência aos trofenses. Eu gostava que nos falasse um bocadinho daquilo que levou à decisão de termos cá. Porquê? A ideia era termos novos serviços, mais recursos humanos, perceber um bocadinho essa importância. Ao Manuel Pizarro também, qual é a importância e o sinal que o Governo PS dá ao fazer este investimento para a saúde na Trofa. Portanto, basicamente era perceber se isto vai ser uma transferência para novas instalações ou se vamos aproveitar para reforçar os recursos humanos e cobrir a rede toda, nomeadamente o número total de utentes que podemos chegar, número de profissionais de saúde que podemos alocar ou não, os serviços que vão ser disponibilizados. Pronto, era sobre isto que eu vos queria ouvir um bocadinho. Muito bem. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que são 2 milhões, mas 2 milhões investidos nas pessoas, que acho que é importante. São 2 milhões a favor dos cidadãos. São 2 milhões a favor da qualidade de cuidados de saúde. Eu acho que isso é fundamental para fazer a diferença. Quer dizer, quando por vezes se vê investimentos e alguma despesa do Estado em áreas que eu diria que se calhar são menos efetivas, acho que aqui são 2 milhões bem gastos na defesa realmente das populações. E dizer também que no início, quando se discutiu esta questão, e o Manuel Pizarro também teve muito nesse projeto desde a base, não era uma simples transferência de instituições antigas para novas. O objetivo era muito mais ambicioso. Era, por um lado, criar condições para haver espaços, naturalmente, para todos os profissionais de saúde da área da Trofa poder dar resposta, e recordo aqui a necessidade de, naturalmente, haver profissionais de saúde para dar médico e enfermeira a todos os cidadãos, que era uma questão importante. Subindo também aqui o papel do Pimenta Marinho na RS, que foi fundamental nesta área dos cuidados primários e que muito ajudou, não só do lado do conhecimento e da experiência, como do lado depois da concretização destas soluções. Eu acho que aqui vale a pena, com todo o mérito, dar essa palavra de justo reconhecimento. Mas depois o objetivo era muito mais profundo, que era criar aqui novas soluções de saúde para as populações.
Estamos a falar de novos tipos de serviços. O Manuel Pizarro falou um bocadinho da questão, por exemplo, da medicina dentária, enfim, da saúde oral, de forma mais aberta, que inclui aqui médicos, dentistas, inclui aqui também higienistas orais. É das áreas que nós, quando somos comparados com outros países, normalmente europeus, é das áreas que nós estamos menos pontuados, isto é, nós em geral temos indicadores de saúde que comparam com os melhores do mundo. Na área da saúde oral, aquelas áreas em que nós estamos nitidamente atrás e que era preciso fazer uma aposta, porque é daquelas áreas em que o SNS ainda não consegue trazer aquela equidade, isto é, quem tem dinheiro tem seguramente mais capacidade de acesso a cuidados de saúde oral do que quem não tem, e os mais vulneráveis têm muitas dificuldades em obter, porque são realmente respostas mais caras, e temos muitas pessoas ainda, especialmente pessoas idosas, os quais têm enorme dificuldade em obter uma consulta nesta área. Portanto, a ideia era, esse é um bom aspecto, era que estes novos centros de saúde e esta trofa pudesse ter, fosse projetado para um SNS diferente, um SNS futuro, um SNS voltado para as pessoas, um SNS que na proximidade, muito próximo, pudesse ter uma grande capacidade de resultatividade, uma palavra que se usa muito, mas a ideia é dar resposta às pessoas. Eu estou a dar algum exemplo, mas, por exemplo, meios complementares diagnósticos é outra, a capacidade de podermos, num destas unidades de saúde, poder fazer diagnóstico, poder fazer o acompanhamento dos doentes, evitando a ida mesmo aos hospitais. Era transformar realmente os cuidados primários na base do sistema, mas uma base com condições, com capacidade, com instrumentos, onde as pessoas se sintam confiantes, que é importante as pessoas poderem ir ao médico e à enfermeira de família, que reconhecem o valor, mas também terem confiança na própria estrutura, que vai dar uma resposta, que vai dar uma solução. E eu acho que nesse sentido esta unidade de saúde, este novo edifício, pode seguramente ter uma enorme potencialidade de ser uma âncora, um instrumento para mudar a forma como as pessoas olham para o lado dos casos primários. Portanto, esse era o grande objetivo e, portanto, eu espero sinceramente que o programa funcional e que o resultado final vá de encontro às expectativas e numa altura em que, voltando à questão do início, numa altura em que tanto é preciso os casos primários que possam chegar junto das pessoas, este pode ser seguramente um espaço para esse fim, um espaço onde as pessoas se sintam seguras, confiantes e que vejam as suas respostas. Então, acho que essa é a mensagem principal que se pode obter deste novo projeto e nesta nova solução em saúde em termos de SNS. Muito obrigado. Manuel Pizarro. Bem, eu arrisco-me que a minha resposta seja um bocadinho redundante. Há um tema que eu não resisto a comentar, com uma visão um pouco mais política, mas eu sou o presidente da Federação Distrital do Porto do PS, e talvez seja a minha obrigação fazer esse tema. É que eu não sei se todos os que nos estão a escutar, e eu já percebi que são muitos, se apercebem de uma realidade. É que sempre que há investimento do Estado na trofa, é nos governos do PS. Não há maneira de haver outro. É que não há obra na mobilidade com a nova estação, nos tribunais, nas polícias, nos centros de saúde, não há obra na trofa do Estado que não seja feita pelo PS. Portanto, não há nenhuma dúvida que eu acho que isto não é só uma coincidência. Acho que não é só uma coincidência. Até porque, finalmente, e eu reparei que esta semana, julgo que mesmo ontem, se assinalou mais um aniversário do dia em que deixou de haver comboio no Muro e que o Amadeu Dias foi lá. E quem é que vai relançar a ideia do metro até ao Muro e do metrobus até à trofa? Pois lá vai ser o governo do PS. Não há nenhuma dúvida que somos sempre nós a prestar atenção aos trofenses. Mas deixa-me dizer que eu não desvalorizo nada o sofrimento que as pessoas passaram e estão a passar e as dificuldades gigantescas das pessoas, das famílias e do sistema de saúde. Mas também vos quero dizer, António Barbosa, Fernando Araújo, que estão do ativo, eu estou um pouco mais de uma função política, mais de uma função de gestão da saúde hoje. Isto, de certa maneira, também é uma oportunidade. Isto é a redução do afluxo de doentes para o hospital. É uma oportunidade para um começo de novo. Vamos ver, eu não tenho saudades do tempo em que se demoram... Os nossos tempos de resposta às consultas são os tempos razoáveis, mas são tempos definidos em função de um atraso crónico. E a ideia é, perante um atraso crónico, vamos definir tempos de espera que são um pouco menores, enfim, mais razoáveis. Porque eu diria que a expectativa razoável é que ninguém devia esperar mais de um mês para uma consulta hospitalar. Acho que é assim um tempo razoável, um tempo de qualquer uma das nossas famílias, o tempo de nós próprios, quando queremos ir a um médico, e a gente quer ir ao médico que se queixa agora, não é? Quer dizer, eu não quero ir ao médico para ele daqui a 6 meses dizer que afinal aquela dor que eu tenho no peito não é do coração, quer dizer,
Mas espero que não seja, porque senão também não chegarei lá ao fim de 6 meses. Eu sei, vou à urgência antes e resolvo o problema. Mas eu estou a ironizar, mas estou a dizer, é também uma oportunidade. É uma oportunidade para um novo começo. E para um novo começo que tem que ter um perfil de resposta às necessidades das pessoas que tem que ser, acho que mais exigente que aquilo que tem sido. Eu sou, sabem, um defensor inquestionável, um defensor inquebrantável do Serviço Nacional de Saúde, mas também acho que o Serviço Nacional de Saúde tem muitas qualidades e muitos méritos, ainda agora o país pode assistir. O que é que seria dos portugueses? O que é que seria dos portugueses de todo o território nacional? O que é que seria dos portugueses das zonas menos povoadas? O que é que seria dos portugueses com menos recursos económicos se não houvesse Serviço Nacional de Saúde perante uma pandemia como esta? Mas nós também temos que reconhecer que há espaço para melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que talvez esta seja a ocasião para uma articulação mais fina entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, que dê uma resposta mais rápida e mais satisfatória, que aliás tem várias componentes. Uma maior abertura da consulta hospitalar, que tem que ser de mais fácil acesso, e o contrário. Talvez seja também a ocasião de generalizar algumas experiências que foram feitas com sucesso, de levar aos cuidados de saúde primários alguma consultadoria especializada em algumas especialidades de maior procura. Há especialidades de gigantesca procura com problemas relativamente simples. Eu não quero meter-me em assuntos técnicos que eu próprio também depois não domino em absoluto, mas a sensação que eu tenho é que em muitas áreas da ortopedia, da própria reumatologia, da oftalmologia ou da otorrino, estamos a falar muitas vezes, felizmente, de situações relativamente simples em que a consultadoria no centro de saúde pode aliviar uma pressão gigantesca de consultas hospitalares. Eu acho que talvez esta seja a oportunidade, se ainda arranjarmos alguma energia, depois de um ano terrível de combate contra o Covid, se ainda arranjarmos alguma energia para também reconstruirmos, já que a procura diminuiu, então vamos ver se a próxima procura é organizada com maior satisfação. Eu aqui nem questiono a qualidade clínica. Eu acho que, no geral, a qualidade clínica é assegurada porque os modelos de triagem por prioridade, mesmo nas consultas, em geral, vão funcionando. Mas há uma componente desta qualidade que é a satisfação do utente, a satisfação do cidadão. E é difícil dizer que um cidadão fica satisfeito quando tem a sua consulta marcada 6 ou 7 ou 8 meses depois, mesmo que, do ponto de vista clínico, isso não tenha nenhum impacto. Não tem nenhum impacto, mas ninguém gosta desta demora. Eu acho que talvez possamos aproveitar isto para levar à prática o velho chavão de que as dificuldades devem ser transformadas em oportunidades. Bem, talvez seja aqui à nossa frente uma oportunidade de fazermos isso. Obrigado, Manuel Pizarro. É mesmo isso. O tal programa de recuperação e resiliência foi muito dinheiro num tema que pode ajudar para isto. Foi muito dinheiro na transformação digital da saúde. Isto é, na criação de condições nos cuidados de saúde primários, nos hospitais e junto dos profissionais para uma maior utilização de sistemas digitais mais amigos das pessoas, mais confiáveis, mais confortáveis do ponto de vista da comunicação, que talvez possam ajudar a resolver muito destes problemas. Uma especialidade típica onde há dificuldades grandes de acesso nos hospitais e nos cuidados de saúde primários e na privada, se querem saber, para uma coisa que é, felizmente, na esmagadora maioria dos casos, pouco grave do ponto de vista clínico, embora haja casos de gravidade. Dermatologia. Dermatologia, há muita experiência feita com a utilização de telemedicina, com resultados muito bons do ponto de vista clínico, da resolução dos casos. Eu acho que nós temos que aproveitar para... também não podemos voltar a fazer tudo igual, porque tudo igual era muito melhor que os tempos da pandemia, mas era menos do que aquela resposta que nós achamos que as pessoas necessitam. Desculpem o tempo que demorei. Não, foi bom, porque também nos elucidou aqui, nomeadamente aqui, que não é que eles não soubessem, mas aqui estes 2 presidentes dos conselhos de administração de centros hospitalares já têm aqui uns desafios em mãos que foram bem lançados, Manuel Pizarro, porque realmente aproveitar estes recursos financeiros que estarão disponíveis para investirmos numa saúde diferente, nesta transformação que é necessária fazer, e é transversal às várias temáticas da nossa sociedade, e na saúde também não pode ficar para trás, antes pelo contrário, nós temos é que garantir que a saúde está em primeiro lugar para depois conseguirmos tratar tudo o resto. Mas em relação ao capítulo do Centro de Saúde de Belgrado, pronto, acho que ficou perceptível o que é que esteve na base do lançamento deste projeto, deste investimento, porque realmente é investir nas pessoas. O Fernando Araújo disse bem, é investir nas pessoas, não é no edificado em si. O edificado permitirá depois que as pessoas tenham melhor acesso à saúde e que cuidem melhor delas próprias. Portanto, é uma grande aposta, ficamos satisfeitos
que o Partido Socialista tenha sido mais uma vez o obreiro deste lançamento, mas que o concretize o quanto antes para que realmente a população da Trofa possa usufruir deste magnífico espaço e desta infraestrutura. Passando rapidamente para outra daquelas que são provavelmente uma necessidade também no Conselho da Trofa, que é no Conselho da Trofa e em qualquer outro, mas que a Trofa carece de ter, que são os serviços de atendimento a situações urgentes, os tais SASUs, nomeadamente assim que são reconhecidos. Nós neste momento, nós temos ao fim de semana a funcionar em Santo Tirso, na sede do ACES, ao sábado e ao domingo. E a Trofa continua sem este serviço. Nós olhamos aos municípios vizinhos, a Maia tem, Valongo tem, Santo Tirso tem, a Trofa não tem. É execuível estarmos a pensar, por exemplo, numa estratégia que de 15 em 15 dias, nesta fase, nós podíamos ter a funcionar ora na Trofa, ora em Santo Tirso? Ou devemos pensar mesmo num modelo em que a Trofa, com esta descentralização de competências, já tentar envolver o último tema de debate, se a descentralização de competências do Estado Central para as autarquias vai permitir acelerar este processo e a Trofa finalmente ter um serviço que vai descongestionar também um bocadinho o recurso ao serviço de urgências nos hospitais. Portanto, era lançar este desafio para reflexão conjunta dos três, daquilo que é a vossa opinião, porque isto é realmente um serviço que faz falta no Conselho da Trofa e que os trofenses precisavam de o ter. Fernando Araújo pode dar a pontapé de saída? Sim, olha, eu acho que a primeira questão aqui, e mais importante, é a capacidade de todos os cidadãos da Trofa ter médico de família, e médico de família ter uma equipa, uma medicina familiar, uma CSP, prestar cuidados, porque isso é fundamental, de forma que tenha uma equipa que conhece o indivíduo e a família e que os possa seguir, que possa avaliar, que possa fazer aquilo que o meu Pizarro estava a falar um pouco, a questão da prevenção da doença crónica, nomeadamente, o acompanhamento de cada uma das patologias. Isso seguramente traz mais qualidade no tratamento e tem menos gastos em meios complementares diagnósticos redutores. Se existir isso, eu acho que é possível naturalmente criar espaços para agendas abertas, significa para os utentes poderem recorrer à sua equipa de saúde familiar ou à sua CSP, quando têm alguma patologia aguda, alguma sintomatologia que os aflige, e isso evita seguramente outro tipo de respostas em saúde que podem não ser mais adequadas. Portanto, eu acho que essa é a base do sistema. Depois é necessário, eventualmente, uma resposta dos gastos primários, por exemplo, em horários dos quais as unidades não têm uma resposta programada, vulgo ao final da tarde e noite, vulgo ao fim de semana ou feriados, que por vezes, por razões que são realmente dentro dos casos primários, portanto, razões, diriam, não tão graves para necessitar de emergência hospitalar, mas as vezes podem recorrer porque não têm o tipo de resposta próxima para o fazer. Portanto, e o SASU pode encontrar, e aqui no Porto é um bom exemplo, existe um SASU que tem já uma história e tem uma capacidade de realização, concretização e até de confiança das pessoas que têm já largos anos, e é verdade que congrega neste SASU um conjunto de profissionais que dá resposta a uma população alargada do Porto, e o Pizarro conhece bem essa experiência. Portanto, significa, na minha opinião, que há lugar a SASUs, mas não para estar aberto durante todo o dia, pelo contrário, nós temos que estar durante o dia, durante a semana, uma resposta da equipa de familiares, mas por estar, diria, em horas ou horários incómodos, e isso significar para o cidadão mais facilidade de acesso. Sobre se deve ficar ou não ficar na Trofa, eu acho que aqui a questão, para mim, das fronteiras concelhias debate-se muito, quer dizer, o importante é perceber se há capacidade das estruturas existentes de responder às necessidades, à procura, à quantidade de cidadãos que vão lá, e, nomeadamente, a questão da proximidade, que também aqui é um fator importante quando se fala de cuidados primários. Essas são as duas variantes que têm que ser estudadas, que têm que ser bem objetivadas, de forma a que tudo que se crie de novo seja sustentado, seja robusto, providencie uma resposta ao longo do ano coerente e que dê confiança às populações. E, portanto, eu diria em duas palavras que, por um lado, o SASU faz sentido em horários que as equipas não tenham essa disponibilidade, e, por outro lado, os locais devem ser muito adequados onde estão as pessoas, para ter essa proximidade e ter também uma dimensão que seja equilibrada, de forma que os recursos em saúde que são escassos e que são muito caros possam ter a sua maior rentabilidade à disposição e naturalmente à disponibilidade das pessoas que os procuram. Muito obrigado. António Barbosa e depois Manuel Pizarro, para não ser sempre a mesma ordem.
António Barbosa, força, tem que ligar. Sim, estou inteiramente de acordo com o que disse o Sr. Professor Fernando Araújo. Eu creio que o problema é sobretudo um problema de horas incómodas, digamos assim, e de reforço, digamos, da capacidade de atendimento e da atribuição do médico de família no quadro, digamos, do papel fundamental que está atribuído aos cuidados de saúde primários. Eu queria, para que não haja nenhuma confusão sobre aquilo que eu referi há pouco, eu acho que os cuidados de saúde primários tiveram um trabalho extraordinário ao longo deste último ano. Foram chamados a tarefas que provavelmente, em muito especial, a saúde pública, portanto, que realmente foi chamada uma tarefa imensa, para a qual não estava naturalmente preparada, e todas as estruturas dos cuidados de saúde primários foram realmente reorientadas para outras tarefas que têm cumprido exemplarmente e que evidentemente não podiam deixar de ter consequências noutras áreas. Quer dizer, a diminuição da capacidade de atendimento dos doentes é obviamente consequência da dedicação que foi preciso dar à Covid e, portanto, o acompanhamento dos doentes que, como nós sabemos, ainda nas últimas semanas eram de um número difícil de comportar. Os atendimentos na urgência caíram ao longo do ano passado, cerca de 1/3, cerca de 30%, mas curiosamente caíram em todos os tipos dos urgentes, dos não urgentes, dos muito urgentes, caíram todos, portanto não houve propriamente uma alteração do perfil do recurso aos serviços de urgência, houve uma diminuição mais ou menos generalizada, em consequência daquilo que sabemos, e como eu, enfim, de algum modo procurava querer dizer na minha primeira intervenção, eu acho que é realmente uma altura de repensarmos e procurarmos nós, enfim, os decisores políticos, naturalmente, soluções que permitam que o recurso aos serviços de urgência dos hospitais seja feito por quem precisa de cuidados urgentes. Nós temos realmente cerca de 30%, 1/3 dos nossos atendimentos são de doentes não urgentes, que deviam ser atendidos prioritariamente nos cuidados de saúde primários, mas eu não deixo também de informar, digamos assim, que uma parte significativa desses casos são casos que não têm atendimento nos cuidados de saúde primários porque ocorrem ao fim do dia, ao princípio da noite, ao fim de semana, onde a resposta dos cuidados de saúde primários também não está preparada para isso. Eu creio que seria importante realmente alargar o atendimento nos cuidados de saúde primários para até mais tarde, sobretudo em períodos de maior procura, como seja o inverno, nomeadamente, enfim, não é a altura de estarmos aqui agora a falar da reforma do sistema de saúde, mas, como o Sr. Professor Fernando muito bem referiu, dotar também os cuidados de saúde primários de melhores condições para darem uma resposta de maior confiança, para que os cidadãos, enfim, não recorram ao hospital só pelo facto de ser mais fácil ou de, como acontece com muita frequência, saberem que ali que vão poder fazer o raio-x, se for necessário, um ataque, e, portanto, terem os meios complementares de diagnóstico mais à mão. Penso que era importante que essa primeira resposta fosse dada cada vez mais pelos cuidados primários, libertando os hospitais desses casos, mas penso que, felizmente, na área onde nós nos encontramos, isso é relativamente mais fácil porque, portanto, os 3 concelhos são concelhos com, enfim, um volume de população significativo, com boas acessibilidades, com proximidade dos locais de atendimento e que, enfim, vencidas as dificuldades da contratação de mais médicos de família que o país tem enfrentado nos últimos anos,
E, portanto, dotando todos os utentes de médico de família, penso que uma grande parte desses problemas podem vir a ser resolvidos mais ou menos rapidamente, e não tenho dúvidas nenhumas que o novo edifício do Centro de Saúde, que está em fase final de construção na trofa, vai dar um contributo importante para ajudar a resolver esses problemas, não é? Obrigado, meu caro Manuel Pizarro. Se calhar podemos saltar para a descentralização de competências, a importância deste dossiê, para também podes falar um bocadinho de o que é que isso poderá influenciar esta decisão do SASU ou não, por exemplo. Podemos começar por aí. O duplo componente, eu acho que o Fernando Araújo explicou as coisas muito bem, e depois o Barbosa reforçou. O que está em causa não é o nome da unidade, está em causa qual é o perfil de atendimento, o que é que nós queremos, o que é que eu acho que é razoável. Os cuidados de saúde primários também têm que atender fora das horas de serviço das pessoas. Porque se uma criancinha, um jovem, ainda muito jovem, está doente, tem uma queixa qualquer que não pareça muito importante, os pais estão a trabalhar, só podem ir com ele ao centro de saúde quando saírem de trabalho, às 6 ou 7 da tarde, ou se isto acontecer um sábado ou domingo, ou sábado ou domingo. Por exemplo, o centro de saúde estava aberto, mas eu estava a trabalhar, o que é que eu agora hei de fazer? Quando chego a casa às 7 da tarde, está tudo fechado, o que é que eu faço? Deixo o meu filho a queixar-se ou vou ao hospital? Eu sei qual é a resposta, vou ao hospital. Quer dizer, ou alguém que o atenda pelo caminho, ou que naturalmente as pessoas acabam por procurar a resposta que está disponível. Não são todas as pessoas. Há uns que têm contactos, têm mais conhecimento em saúde, que são capazes de fazer uma melhor avaliação das queixas. Há uns que até têm o telefone de um médico amigo, ou de um médico familiar, ou do médico de família, porque há médicos de família que são uns que telefonam às pessoas e safam-se de outra maneira. Há outros que não têm alternativa. E, portanto, eu recuso-me a culpar as pessoas, que eu digo. Nós é que temos que arranjar qual é a solução alternativa. A solução alternativa é, de facto, ter um perfil de atendimento nos centros de saúde que tenha horários para além daquilo que é normal. Depois, se isso se chama SASU, ou se isso é um prolongamento do horário normal do SF, eu já não estou nada preocupado com isso. O que eu quero é que haja um serviço de saúde ao qual as pessoas possam recorrer nas chamadas horas incómodas. Até às 10 da noite, em alguns sítios, até às 8 da noite, noutros sítios, aos fins de semana, nos sítios de manhã e de tarde, enfim, os horários podem ser razoáveis, mas tem que haver uma abertura do horário. Nós conseguimos fazer isso quando começámos com a reforma dos cuidados de saúde primário, já há quase 15 anos, e quando a face mais visível são estas unidades de saúde familiar. Depois são todas as outras unidades de saúde a que já se referiram. Começamos em muitos sítios com respostas com carteiras horárias mais amplas. E essa experiência é uma experiência muito positiva, uma experiência que dá muita satisfação às pessoas. E em alguns sítios aí os dados do país eram, eu não sei se há dados mais recentes, eram dados contraditórios. Em alguns sítios isso diminuía a pressão sobre os centros sobre as urgências. Noutros sítios, nem tanto. Os dados não eram uniformes, mas esse era um trabalho que era preciso fazer. Porque isto não basta decidir os horários, decidir as reformas, decidir as coisas e depois deixar andar ao Deus dará a ver se corre bem. Não, depois é preciso testar, perceber porque é que se a procura da urgência melhorou muito num sítio e não melhorou e diminuiu muito num sítio e não diminuiu no outro, porquê? Porque há de haver explicações para esse facto e tudo isso tem que ser encontrado. Há uma coisa que eu não tenho dúvida. Nós temos que aumentar a capacidade de resolução dos casos primários. Temos que aumentar essa capacidade de resolução. Isso não tenho nenhuma dúvida. Quer dizer, isto tem que haver novas tecnologias aos serviços de casos primários. Os exames são hoje muito distintos do que eram. Eu sou médico há 30 anos, não é, Fernando? Nós somos do mesmo curso, portanto, podemos confirmar. Opa, eu há 30 anos, eu vou contar agora, parece uma história do tempo dos dinossauros. Há 30 anos, nós internávamos um doente no Hospital São João que estava 2 ou 3 semanas deitado à espera de um TAC aos pulmões. O TAC, no início, nem era feito no São João, e tinham que fazer lá fora, porque não havia TAC no São João, não havia TAC no São João. Hoje já deve haver para aí 2 ou 3 máquinas de TAC e para aí 2 ressonâncias, digo eu, quer dizer, é outro mundo. E, portanto, imaginar que se pode viver sem tecnologia do ponto de vista da saúde, não se pode viver, tem que se aumentar a incorporação tecnológica. E hoje, já felizmente, um aparelho de raio-x simples é uma coisa muito mais simples do que era há uns anos atrás. É uma coisa sem emissão praticamente de radiações, é uma coisa que se pode fazer, e mais, é uma coisa que pode ter um radiologista sentado a 100 km, a 50 km a ler o exame. Não há nenhuma boa razão para nós não termos um modelo de maior incorporação tecnológica. Tudo isto tem a ver com a descentralização, na minha maneira de ver, tem a ver com a descentralização. Porque é evidente que a comunidade, dentro de um certo limite, tem que haver um pacote de serviços definido e tem que haver uma liderança técnica clara para isto não se esboroar. Mas, ao mesmo tempo, há uma certa
porosidade na qualidade da resposta local que o próprio local pode definir e pode financiar. Isto é, um debate entre as unidades de saúde do Conselho da Trofa e a autarquia pode definir qual é o modelo horário. E se a Trofa quer um modelo horário que vai um pouco acima daquilo que é a carteira básica que o Estado fornece, também pode poder financiar isso, como pode poder financiar ou não a existência de uma resposta de raio-x simples no centro de saúde, devidamente articulada com o radiologista do centro hospitalar de Médio Ave. Enfim, não estou a falar de coisas concretas, estou a falar das possibilidades que há. O que nós não podemos é imaginar que aquilo que existe é aquilo que tem que existir. Não, nós temos que ver onde é que aquilo que existe não dá resposta suficiente e como é que a podemos melhorar. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu fui vereador com Pelouro, num acordo com o Presidente da Câmara de Porto, com o Dr. Pedro Moreira, nos primeiros 3 anos do mandato anterior, entre 2014 e 2017. Na altura, até o professor Fernando Araújo comandou para a Câmara do Porto um grande estudo sobre a rede dos equipamentos de cuidados de saúde primários da cidade do Porto. Fizemos o primeiro carta de equipamentos de cuidados de saúde primários no município português. Foi feito no Porto, numa equipe liderada do ponto de vista político por mim, enquanto vereador, e do ponto de vista técnico pelo professor Fernando Araújo, com uma equipa muito dedicada que misturava gente da Câmara e gente da saúde, pessoas da saúde, enfermeiros, médicos, e gente da Câmara, geógrafos, assistentes sociais, urbanistas. Porque a saúde tem a ver com tudo isto, a saúde não é só o assunto dos profissionais de saúde. E eu diria que eu gostava muito de poder, enquanto autarca, ter uma maior influência na forma como os cuidados de saúde funcionam, não tendo dúvidas sobre isto. Que a liderança técnica tem que ser dos profissionais, tem que ser do Ministério da Saúde, evidentemente, e de que sempre que eu quiser aumentar os serviços em relação àquilo que é oferecido ao conjunto dos portugueses, eu também tenho que colocar dinheiro da autarquia nisso, pois isso não há remédio. Agora, que nós podemos adaptar melhor as respostas, por exemplo, havia uma convicção técnica do Ministério da Saúde, eu digo isto sobre o Porto, isto pode ser transponível para outro município, para a Trofa ou para qualquer outro. Havia uma convicção técnica que não era necessário, que era redundante, haver uma pequena unidade de saúde na zona de Azevedo de Campanhão, uma zona muito isolada do Porto, a parte mais oriental do Porto. Isso era socialmente insustentável. Porque aquilo no mapa são 2,5 km, mas são 2,5 km para uma população muito idosa, sem nenhuma rede de transportes públicos que leve de um sítio ao outro, e muito inóspita para se percorrer. E, portanto, aquilo que parece, aos olhos de um planeador, uma solução razoável, bem, se nós vamos fazer um centro de saúde novo aqui, porque é que vamos manter aquela resposta ali, é aos olhos de alguém da comunidade uma resposta que é indispensável. Agora, claro, depois a Câmara teve que se envolver para garantir que essa resposta pudesse continuar, mas eu acho que nós devemos olhar para isto como um esforço colaborativo e não como um combate. Eu acho que as autarquias farão muito mal se recusarem a possibilidade de ter uma maior influência nos cuidados de saúde primários. Eu espero, aliás, que um futuro Presidente da Câmara da Trofa, que eu espero que venha a ter o apelido Dias, que se dedique muito a levar a sério o que está a ouvir nesta conferência e fazer uma transformação para melhor dos cuidados primários e da sua articulação com o hospital. Essa é uma garantia, Manuel Pizarro, porque realmente nós precisamos mesmo e entendo que esta descentralização de competências é uma oportunidade nova, é uma oportunidade para as autarquias realmente que estão mais próximas da rede de saúde que existe, articularem e oferecerem as necessidades que são visíveis a um autarca que não são a um ministro, porque é natural, nem à coordenação da ARS. Portanto, aqui não há a menor dúvida nesse compromisso que posso assumir. Agora, há uma questão aqui, e essa, ou seja, neste pacote de centralização de competências, nisto que está em discussão ainda, e posso passar já para o Fernando Araújo, há um pacote financeiro que terá que vir alocado. E este é um fator, pelo menos do que eu vou ouvindo, determinante para a aceitação, que ela existirá, portanto já se percebeu que vai existir esta delegação de competências, mas gostava de ouvir a sua opinião e depois o António Barbosa também, na sua vertente, enquanto gestor hospitalar no SEMA, como é que vê, que vantagens é que vê com esta descentralização de competências também? Muito bem, eu gostava aqui de sublinhar as palavras que o Manuel Pizarro falou, quer dizer, a questão da descentralização é vital para o país. É verdade que é muito difícil gerir instalações e, por vezes, profissionais, não técnicos de saúde especificamente, longe do terreno, quer dizer, seja no Porto da RS Norte, seja em Lisboa, no Ministério da Saúde, se sobre como é que se deve fazer para reparar um vidro de uma janela, de uma estação de saúde, alguns no país, ou como é que devemos substituir um centro operacional que eventualmente está a faltar e que pode pôr em causa a prestação de cuidados de saúde naquela extensão, seguramente que uma autarquia muito próxima das situações e dos cuidados
onde até a população por vezes vai reclamar por isso, tem o tipo de capacidade, se calhar até consegue com preços mais económicos, com mais rapidez, resolver esses problemas e conseguir fazer uma gestão muito mais equilibrada desse parque. Pronto. Eu acho que há questões desta descentralização que seguramente os autarcas vão reconhecer e que o país tem notamente de criar condições para esse fim. A parte das ações era uma delas, e eu acho que é uma fundamental, a questão da manutenção e assegurar a continuidade das mesmas. A questão dos recursos humanos, nomeadamente de recursos humanos não técnicos, era outra das vertentes fundamentais. A gestão, por exemplo, das centros operacionais é um exemplo entre os casos primários, as escolas e outras respostas que a autarquia tem, consegue fazer uma gestão muito mais adequada. Uma outra vertente tem a ver com a questão dos transportes de doentes, transportes de profissionais para prestar cuidados de saúde aos domicílios. A gestão integrada de todo esse parque, nomeadamente automóvel, teria seguramente uma redução da despesa e uma melhoria da sua, e uma qualificação da sua tipo de prestação. Portanto, há aqui oportunidades únicas para que esta gestão próxima traga mais qualidade, traga mais satisfação aos utentes e traga, acima de tudo, para o próprio Estado uma menor despesa inapropriada nesse âmbito. Agora, é necessário, em algumas destas dimensões, naturalmente, que o dinheiro venha junto e venha adequado. Quer dizer, quando se fala em manutenção de instalações muito antigas, que por um lado precisam eventualmente de custos elevados na sua manutenção, ou até por vezes substituições, é preciso eventualmente que o Estado, e eventualmente até com estes fundos europeus, e o Pisar Melhor que eu poderá também ajudar, pode apoiar as autarquias nesse esforço de qualificação dessas estruturas, nesse esforço de avaliação, por exemplo, na questão de prestação de cuidados de saúde nos domicílios e de levar as pessoas aos centros de saúde e às unidades. Agora, com a questão da área mais verde, do ponto de vista de transportes, o apoio que há em termos de veículos, que de alguma forma também possam defender esta questão ecológica, veículos muito mais verdes, veículos elétricos, tudo isso pode ser uma oportunidade única para juntar autarquias, juntar saúde, juntar fundos europeus, mas utilizados de uma forma que são benéficos, de uma forma que são uma aposta no futuro nas pessoas. Acho que há aqui um enorme potencial e acho que as autarquias que têm essa visão de futuro, podem aproveitar de forma única em defesa das populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando Araújo. António Barbosa. Eu diria que está tudo dito. É simultaneamente uma facilidade e uma dificuldade de falar a seguir ao professor Fernando Araújo, porque é fácil, porque posso falar pouco, já está tudo dito, e é difícil porque se quiser preencher, enfim, um tempo, certamente me perderia em coisas menos importantes. Eu creio que as autarquias estão a tomar consciência mais ativa, digamos, do papel que têm na promoção da qualidade de vida dos seus cidadãos, e aí tem uma componente muito forte na área dos hábitos de vida saudáveis e da própria ligação com as estruturas de saúde. Eu, como há pouco dizia, acho que a pandemia potenciou um pouco essa relação de proximidade. Em muitas situações as autarquias apareceram com, enfim, soluções, com hospitais de campanha em alguns sítios, com, enfim, um grande leque de tipos de colaboração que facilitaram também a vida, enfim, às instituições de saúde e aos profissionais de saúde. E, portanto, acho que este período pode constituir um impulso para que se articulem melhor as autarquias e os cuidados de saúde primários, sobretudo, e também os cuidados de saúde hospitalares. A descentralização naturalmente aproxima, e a descentralização, como também foi referido, não pode ser só uma descentralização de competências, tem que ser uma centralização de competências reforçada ou acompanhada das verbas necessárias, e se isso for feito, certamente os investimentos vão ser melhor orientados e vão estar mais próximos das populações, e creio que o papel das autarquias vai ser crescente nessa área, como digo, sobretudo mais junto dos cuidados de saúde primários, mas sem dúvida nenhuma também com os cuidados de saúde hospitalares. Eu, enfim, já há pouco referi, temos procurado, de algum modo, também fazer essa articulação em algumas áreas, e ultrapassando um pouco a ideia de que os hospitais são áreas, ou são edifícios, ou são instituições fechadas. É uma ideia que, enfim, já faz parte do nosso tempo.
e de que as autarquias só têm que tratar do saneamento e do lixo e do abastecimento de água. Os papéis alteraram-se naturalmente ao longo destes últimos anos, e creio que é absolutamente inevitável a aproximação das autarquias e das estruturas de saúde para proporcionar aquilo que, ao fim e ao cabo, é o resultado que todos pretendemos, que é um melhor serviço às populações e, no caso particular dos cuidados de saúde, os melhores cuidados de saúde às populações, dando, esperemos que agora, finalmente, uma tónica na prevenção, que é uma área que, enfim, o professor Fernando Araújo realmente procurou dinamizar, mas, enfim, não teve tempo suficiente para marcar ainda mais a importância fundamental da prevenção da doença, da promoção dos hábitos de vida saudáveis, e que tem que estar naturalmente no centro da intervenção da autarquia e dos cuidados de saúde, nomeadamente dos cuidados de saúde primários, como disse. Muito obrigado. Acho que fomos respondendo a tudo e agora, entre nós, fomos respondendo àquela que eram as questões do debate. Vamos rapidamente passar para a parte do público que nos acompanha lá em casa, que também tem as suas dúvidas. A primeira questão, Joaquim Dias Pereira. Acho que existe um déficit pessoal na USF ou então uma desorganização a nível do atendimento aos utentes. Tenho muitas queixas de pessoas que esperam e desesperam por uma simples chamada para o centro de saúde. Não haverá hipótese de simplificar este contacto? Isto realmente é uma realidade e então em tempos de pandemia, em contexto de pandemia, isto acentuou-se significativamente. José Nogueira, o problema mais urgente será, já com alguns sinais nas vidas das pessoas, o estado psicológico. Estarão o SF preparados para responder a este desafio? Isto mais uma questão na área da saúde mental, evidentemente. Aqui uma direcionada ao Dr. António Barbosa. Pode especificar alguns apoios que a Câmara Municipal de Famalicão prestou ao SEMA, a de Santo Tirso e a Trofa? Quem está atento às notícias encontra vários apoios por parte dos diferentes municípios, mas a Trofa não tem grande destaque. Já ouvimos o vereador Amadeu Dias dizer que discorda desta relação mais distante. Qual a sua opinião sobre esta visão do Amadeu, José Santos? Agora para o Manuel Pizarro e Fernando Araújo. Rosa Maria Machado. Boa noite. A minha questão é dirigida ao Dr. Manuel Pizarro e ao Dr. Fernando Araújo. No cenário atual, mais de 10 anos após a implementação do modelo da ACES e o LS, qual será o modelo mais eficiente? Não estará na hora, não seria pertinente convergir para uma estratégia única? E é isto que eu tenho aqui no chat, estas questões, portanto, passava de imediato para vocês. Eu posso começar porque não tenho... Eu acho que o problema do atendimento telefónico é um problema seríssimo. Seríssimo. E não vale a pena disfarçar isto. Era uma desgraça antes do Covid e com o Covid pior ficou porque as pessoas tiveram necessidade de usar mais os telefones. Eu acho que o Estado tem que ter uma responsabilidade nesta matéria. Este assunto tem que se resolver. É preciso modernizar os sistemas de atendimento telefónico, é preciso ter resposta telefónica. É engraçado que o Estado é assim em quase todo o sítio. As exceções é que confirmam a regra. Quando se consegue ligar para um serviço público com eficácia, a gente fica todo contente. Mas é uma anomalia, não sei se já experimentaram. Eu fico todo contente quando consigo que alguém me atenda, já é uma felicidade, porque de facto é muito difícil. Eu acho que este tema tem que ser resolvido. Isto hoje não há boa razão para isso, porque hoje já existem múltiplos sistemas tecnológicos que permitem saber as pessoas chamadas, registrar as chamadas que não foram respondidas, saber quanto tempo se está a demorar as chamadas, se é preciso mais gente para atender, tem que haver mais gente para atender. Quer dizer, agora, claro, também temos que facilitar os sistemas de contacto digital, os outros sistemas de contacto digital, mas no fim do dia há sempre um problema. É que tem que haver alguém do outro lado para dar resposta. O tema também é esse, também não serve para nada. A gente diz, não venha, manda um e-mail. Se responder um e-mail, um tipo fica angustiado, não é? Quer dizer, porque diz assim, mas a gente responde em 24 horas, também, mas é que o telefone responde logo. Alguém me atende, não é? Quer dizer, e portanto isto, cada um de nós deve, quando deve pensar como é que passou o cidadão quer uma resposta, não é? Portanto, nós temos que melhorar isso. A saúde mental é um belo tema, tem sido anunciado que agora também no contexto do plano de recuperação e resiliência vai haver um maior investimento nas respostas de saúde mental e é essencial que isso aconteça. Porque uma pandemia desta dimensão vai nos afetar a todos. Eu acho que não há nenhum de nós,
eu faço parte do clube dos otimistas, que reagem bem a isto, mas isto avala uma pessoa. Este tempo prolongado de um certo isolamento, diminuição de contacto social, e isto em cima de pessoas que tiveram a doença mais próxima de si, que têm maiores condições de sofrimento, têm casas em piores condições, têm menos rendimentos ou que tiveram perda de rendimentos, isto é um sofrimento muito grande e nós vamos ter que aumentar muito a resposta nessa matéria. Mas, finalmente, eu não tenho uma convicção definitiva sobre qual é o modelo de organização certo. Eu acho que nós não temos nenhum problema em combinar em alguns sítios o modelo unidades locais de saúde, que sob a mesma administração estão os hospitais, ou está o hospital e estão os cuidados de saúde primários, e em outros sítios os hospitais e os cuidados de saúde primários funcionando, eles têm que funcionar de forma articulada, que tenham a mesma administração. Não me parece que seja um problema central. Há uma exigência. Quando isso acontece, isso só pode acontecer em sítios onde o hospital responde à esmagadora maioria das necessidades daquela população. Eu, por exemplo, não tenho a certeza se isso acontece no caso do Centro Hospitalar de Meio Ave, nem mesmo no caso, não tenho conhecimento técnico. O Centro Hospitalar de Meio Ave tem uma belíssima qualidade de resposta num conjunto de especialidades, mas não sei se tem uma resposta tão problema na sua integração numa unidade local de saúde. Porque a condição é essa. Para isso, a unidade local de saúde tem que ser capaz de responder, sei lá, 80% ou 90% das necessidades. Senão, isto não vai funcionar. Quer dizer, vai criar mais dificuldades às pessoas do que simplicidade na vida cotidiana. O essencial da organização é que ela esteja centrada nas necessidades dos utentes. Esse é que é o essencial. Depois, se é de um modelo ou de outro, para todos os modelos arranjarão aqui pessoas com muitos conhecimentos capazes de defenderem com boas razões um modelo e o outro. Eu acho que a sua combinação não tem problema nenhum. Não há nenhum problema de saúde sério na trofa que seja causado pelo facto de, por um lado, estar o ACES e, por outro lado, estar o centro hospitalar. Está mais uma coisa em que a autarquia pode ter um grande papel em fomentar a coordenação destas respostas. Se estivesse mais atento a isso, eu acho que essa mudança tem que ser feita. Muito obrigado. Eu não sei se presumo que esta seja a minha última intervenção e aproveito para terminar agradecendo muito ao Amadeu Dias e à Conselhia da Trofa este convite e dizer que estou muito impressionado com a qualidade deste debate. Muito obrigado aos outros participantes, Fernando Araújo, António Barbosa. Eu acho que é mesmo com este estilo de intervenção que nós marcamos uma diferença na comunidade e que esta é uma forma de construir essa diferença. Muito obrigado. Então, a seguir ao Manuel Pizarro e se deixar o Dr. António Barbosa para finalizar e fechar, ainda por cima aqui da terra e próximo da Trofa. Eu, acima de tudo, queria valorizar a questão da saúde mental. Eu acho que é uma área fundamental, nós hoje aqui ainda não falámos, mas é das áreas que mais nos preocupa quando se fala de saúde. Por lá, nós temos, do ponto de vista português, um nível de prevalência de doença mental dos mais elevados do ponto de vista europeu. Estamos a falar, naturalmente, das questões, diria eu, menos graves, mas que têm um impacto dramático em termos pessoais, familiares, sociais, da ansiedade, de depressão, nomeadamente. Portanto, isso não temos tido uma capacidade de dar uma resposta adequada a esses problemas de saúde. Normalmente a saúde mental é menorizada, a saúde mental por vezes acaba por ter um estigma associado à mesma e não temos tido capacidade de dotar as estruturas de respostas, nomeadamente com recursos humanos. Isto é, temos um consumo muito elevado de medicamentos, nomeadamente ansiolíticos, benzodiazepinas e outros, mais elevado do que a média europeia. E, simultaneamente, temos uma capacidade menor, nomeadamente, por exemplo, de psicólogos, de recursos humanos que podem desmedicalizar, que podem prestar de forma precoce um apoio que é fundamental. E realmente o que se espera agora pós-Covid é que essa linha de base, que é uma linha de base elevada, ainda venha com maior preponderância, com maior força. Há quem fale de um tsunami de patologia mental, que esta questão de confinamento, depois de questões sociais, como o desemprego e outras, vão trazer, e é preciso que o SNS tenha capacidade, meios para responder a este tipo de questões. E aqui voltando para a área da trofa, para a área da proximidade, para a área do novo centro de saúde, era importante que esta nova estrutura tivesse também este tipo de respostas, mesmo de respostas em psicologia, em nutrição, neste caso saúde mental, em psicologia, que possa ajudar as equipas de saúde familiar nesta vertente, de uma forma precoce, intensa, evitando o recurso de medicamentos quando é desnecessário, e que as pessoas, naturalmente, com essa proximidade, e mais uma vez a relação com a autarquia, que também tem uma ajuda fundamental em tudo isto,
possam ter esse tipo de soluções integradas e próximas. E, portanto, dizer-lhes que é muita expectativa, muita esperança nesta nova estrutura e no tipo de resposta que pode dar à população da Trofa e de outros concelhos limítrofes. Por fim, naturalmente, cumprimentar o Miguel Pizarro, o António Barbosa, mas acima de tudo felicitar o Amadeu Dias, porque eu acho que é desta forma, abrindo este tipo de diálogo à população, permitindo realmente que haja informação, que haja discussão, que haja apresentação de argumentos e, naturalmente, estratégias e políticas, que as pessoas podem depois fazer uma escolha informada e podem, naturalmente, depois exigir dos políticos que sejam consequentes e que cumpram com as suas promessas. Muito obrigado. Muito obrigado. António Barbosa, pode terminar, está consigo. Bom, é uma honra. Procurando dar uma resposta breve à questão que me foi diretamente colocada, eu queria, uma vez mais, afirmar que temos tido no centro hospitalar uma excelente colaboração com os dois ACEs, o de Famalicão e o de Santo Tirso de Trofa, e com as 3 autarquias, com a Câmara Municipal de Famalicão, com a Câmara Municipal da Trofa e com a Câmara Municipal de Santo Tirso. Como disse também, o facto de termos um hospital em Santo Tirso e um hospital em Famalicão tornou, sobretudo nesta altura da Covid, a relação mais próxima com a Câmara de Santo Tirso e com a Câmara de Famalicão, com a Câmara da Trofa, apesar de que mantemos contactos regulares com as 3 câmaras, todas, diria, nos casos semanalmente, noutros casos quinzenalmente, mas com muita regularidade, fazemos sessões deste tipo, com a Câmara, com a Proteção Civil, com os bombeiros, com as forças de segurança. Tem havido uma articulação muito próxima entre todas as autoridades, chamamos assim, para procurarmos encontrar soluções para os problemas que fomos defrontando. E conforme os problemas foram aparecendo, evidentemente tivemos que procurar soluções para eles, e em alguns casos as soluções passaram pela colaboração das câmaras municipais. E naturalmente até pela dimensão, enfim, dos hospitais e da respectiva população, tivemos ajudas da Câmara de Famalicão orientadas para o Hospital de Famalicão, mas que serviram toda a região, nomeadamente o apoio que nos deu na construção de uma unidade de apoio ao serviço de urgência, que nos facilitou muito a vida neste período complicado do inverno e sobretudo da segunda onda da Covid-19. Tivemos também a colaboração da Câmara Municipal de Santo Tirso noutras ações, muitas vezes facilidades de transporte, enfim, pequenas soluções para acomodar melhor os doentes, etc. Tivemos sempre uma boa colaboração e como digo, penso que isso também nos aproximou a todos um pouco mais e também ajudou certamente as câmaras municipais a perceberem que têm realmente um papel importante de uma forma mais ativa. Eu penso que as câmaras municipais, as autarquias já têm um papel muito importante, já contribuíram, têm contribuído muito para a melhoria da qualidade de vida em geral e, portanto, proporcionar melhores condições de estilos de vida saudáveis, etc., a criação dos parques, as zonas de desporto, etc., tudo isso tem o saneamento básico, enfim, a qualidade do abastecimento de água, tudo isso tem contribuído, são fatores que contribuem para os melhores resultados em saúde, e esse trabalho naturalmente vai ter que continuar, mas a aproximação de que falámos entre as diferentes estruturas que operam num território, ainda por cima relativamente pequeno como é o nosso, a articulação entre as câmaras municipais, os centros de saúde e os estabelecimentos hospitalares, penso que tem sido boa, de uma maneira geral, muito boa, aqui na nossa zona. E não queria naturalmente estar aqui a pesar o contributo de cada um, porque a disponibilidade tem sido de todos. As circunstâncias muitas vezes justificam que uns apareçam com mais frequência do que outros, mas não tem sido, digamos, por falta de disponibilidade ou por falta de interesse. O que eu relevo, gostava de relevar aqui, nesta parte final, porque estamos a participar, enfim, num debate, chamamos assim, no âmbito promovido pelo Partido Socialista, mas que tem um pendor autárquico, que naturalmente não vale a pena esconder, enfim, a preocupação do Amadeu Dias em querer discutir estes assuntos, estar, enfim, mais próximo e proporcionar
aos trofenses que o queiram, proporcionar acesso a uma informação mais direta e uma participação com alguns responsáveis da área de uma forma direta como esta. Acho que isso só confirma essa preocupação pelos cuidados que naturalmente é preciso prestar à população. A trofa tem essa situação particular de estar, só ter uma estrutura hospitalar privada e, portanto, não ter um edifício, mas, enfim, penso que isso que não é. Já temos discutido muito isso. Se a bazuca tivesse dirigida para aquilo que nós gostaríamos, era para construir um hospital no centro dos 3 concelhos, um hospital novo, em vez de andarmos a fazer sucessivas obras de melhoria, e podemos proporcionar certamente uma unidade mais moderna e mais eficaz. Mas, seja como for, a relação com as 3 autarquias e com a articulação dos transportes, por exemplo, que já foi aqui referido há pouco, e que creio que as 3 câmaras municipais estão a desenvolver um projeto conjunto nessa área e para o qual nós também já procuramos sensibilizar para que a rede de transportes entre os 3 municípios ponderasse também as necessidades dos doentes, dos utentes dos 2 hospitais. Portanto, essa relação é fundamental e a preocupação do Amadeu Dias por esta questão, enfim, acho que ilustra bem a consciência que tem da importância do tema e, sendo também a última intervenção, quero agradecer muito a distinção do convite, o facto de ter participado com 2 ilustres amigos de há muitos anos, mas que eu respeito e admiro muito. É para mim um privilégio estar aqui com eles também. E disponibilizar-me, eu que sou, digamos, mais responsável nesta área territorial, disponibilizar-me para sempre que, enfim, entenderem conveniente, para prestar melhores esclarecimentos ou para discutir, enfim, assuntos que possam interessar na área da saúde, disponibilizar-me para estar aqui presente, o que farei sempre com muito gosto. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, António Barbosa, Manuel Pizarro, Fernando Araújo, pelas brilhantes intervenções que fizeram, porque realmente, se há uma coisa que se pode destacar daqui, é que há uma preocupação efetiva do Partido Socialista em aproximar os temas, a discussão, a atualidade dos trofenses. É uma característica desta candidatura, uma característica das pessoas, dos dirigentes do Partido Socialista, mas isto é uma candidatura que quer marcar uma diferença no tempo do Conselho da Trofa. Nós precisamos de ter mais qualidade de vida, nós precisamos estar mais próximos dos cidadãos, nós queremos uma candidatura aberta à participação dos trofenses, que percebam que realmente há aqui referências para nós temos determinadas áreas em que vamos apostar e, como é óbvio, para termos um concelho mais desenvolvido, com mais qualidade de vida, sem saúde isso não se faz. E, portanto, estar próximo das instituições, estar próximo dos agentes de saúde, estar próximo dos problemas para podermos ser parte da solução, fazem parte das características que eu assumirei enquanto candidato à Câmara e depois, se merecer a confiança dos trofenses enquanto Presidente de Câmara, que é estar envolvido na linha da frente nestes dossiês, em particular da saúde, porque não concebo mesmo que possa existir ausência ou distração ou priorizar noutras áreas em detrimento da saúde, porque sem saúde nós não temos o resto das áreas a funcionar da forma correta. Portanto, tudo aquilo que hoje fizemos aqui foi mostrar que para o PS Trofa, para a candidatura do PS Trofa, a saúde será um pilar essencial. Começamos estas iniciativas pela saúde precisamente para dar este sinal. E vamos continuar nos próximos meses a falar de todas as outras áreas. Eu quero agradecer aos trofenses que estiveram em casa, reforçar-lhes também que continuem a acompanhar nas redes sociais os nossos canais, as nossas atividades, que interajam connosco, porque é uma coisa que sai e salta à vista. A Trofa merece mais. Nós não podemos esconder isto. A Trofa merece mais. Se o governo do Partido Socialista, como o Manuel Pizarro dizia há pouco tempo, durante os sucessivos anos foi o governo do Partido Socialista que apostou na Trofa, que investiu na Trofa, nós também queremos que seja a autarquia liderada pelo Partido Socialista a dar este salto
qualitativo. Portanto, muito obrigado a todos, muito obrigado aos trofenses que nos acompanharam em casa e despeço-me desejando que todos fiquem bem, continuem bem e que façamos o nosso trabalho. Quem puder, fique em casa. Quem está na linha da frente, como vocês, continua a ajudar neste combate. Muito obrigado a todos. Boa noite, obrigado. Obrigado.